Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Eu me chamo Leandro Amin, agradeço a tua companhia. Este canal chamado Sarriá é um desejo antigo, faz tempo que eu queria abrir um espaço para falar de seleção brasileira, então gosto muito de estar aqui, fico muito feliz quando sei que tenho a sua companhia. Uma companhia hoje que é imposta pelo noticiário. Não estava previsto, eh que a gente viesse para cá e falasse de bola, mas desde tarde de sábado tinha esse zum 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 de que segunda-feira talvez a grande notícia chegasse por parte da CBF. De fato aconteceu, Carlo Ancelotti foi confirmado. É claro que a gente ainda não tem mesmo o papel assinado, né, meu amigo, meu irmão Felipe Lobo fez essa lembrança agora há pouco no podcast do Meio Campo. A gente ainda não viu, o papel mesmo assinado e dá para a gente pode esperar, é legítimo que a gente espere tudo de pior, tudo de mais absurdo, quando a gente pensa em CBF. Ainda que justiça seja feita, o Ancelotti foi um desejo convicto de longo prazo das pessoas que estão lá na frente da CBF, né. Por falta de insistência, falta de convicção, não foi. Falta habilidade de negociar, falta habilidade, né, habilidades no trato humano, falta habilidades técnicas, burocráticas, falta muita coisa. Mas que o Edinaldo, que a CBF queria o Ancelotti desde sempre, procede, né, isso é verdade. E o Ancelotti tá aí. A gente vai quebrar um jejum de muito, muito tempo, fazia muito tempo, década acho que no futebol contemporâneo, dá pra gente dizer assim, o Brasil não teve um técnico não brasileiro, agora terá, e a gente já sabia, né, que seria assim, porque era o Abel, Jorge Jesus e o Ancelotti. Eram os técnicos que estavam sendo colocados como candidatos. A CBF não tinha uma lista grande, né? O próprio diretor de futebol falou que não tinha intenção de ter uma lista grande de técnicos, então a gente já imaginava que seria um português ou o italiano Ancelotti a treinar a seleção brasileira. Acabou que ficou com o Ancelotti mesmo, cuja passagem pelo Real Madrid está terminando, não de forma melancólica, talvez seja uma palavra forte demais, né, falar em melancolia, mas com uma derrota feia ontem para o Barcelona e um ano sem nem Campeonato Espanhol, nem Champions League, o que não desabona a carreira, toda a trajetória do Ancelotti. A gente abriu esse espaço, eu estou abrindo esse espaço para a gente conversar, para a gente obedecer um pouco do noticiário, né? Aconteceu hoje, vamos falar um pouquinho hoje, abrir esse canal e falar hoje sobre a chegada do Ancelotti, aproveitar a fervura do dia, mas conversa mesmo. A gente vai ter nessa terça-feira, dia 13 de maio, aqui no Sarriá. Eu vou receber o Gustavo Franceschini e vou receber o Paulo Júnior. E a gente vai conversar sobre o Ancelotti com calma, aí tudo, né, passar uma hora aqui conversando. Não vai ser o caso aqui hoje, eu estou abrindo o microfone, abrindo câmera, porque não podia deixar passar. Saí do trabalho 7 da noite, sentei aqui, acabei de gravar o meio campo, estou gravando aqui para que a gente troque uma ideia. E eu também, poxa, eu moro sozinho, né? Se eu não eu vou falar sobre quem a respeito do Ancelotti, né? Que bom que eu tenho vocês, porque passei o dia, né, passei o dia pensando, em que diabo será que vai acontecer na primeira convocação, quem será que o Ancelotti tem na manga que a gente não faz ideia, né, será que tem um zagueiro no Lille, será que tem um volante do Nottingham, será que tem aquele meia de criação na Turquia, né, quem que joga no Brasil que o Ancelotti já confia, já quer, a gente tem uma porção de perguntas, que só no dia da convocação mesmo a gente vai ter. O Ancelotti foi um jogador de futebol, e o Galvão Bueno faz questão de lembrar isso sempre que pode, né, é um jogador de futebol, com pelo menos um grande amigo brasileiro, foi o Falcão. O Ancelotti faz ao lado do Falcão um meio-campo, tem o Toninho Cerezo por um período também, mas é um meio-campo da Roma muito forte,
um dos grandes times da Roma, o time que em 1984 se torna vice-campeão da Europa. Aquele time vice-campeão da Europa não tem o Ancelotti por muito tempo. O Ancelotti perde pelo menos metade daquela temporada. Ele faz menos de 20 jogos na temporada, toda a reta final. A final da Champions League não tem o Ancelotti em campo, por exemplo, né? Esse é um buraco na trajetória do Ancelotti ali ao lado do Falcão na Roma, naquela grande equipe que a Roma montou. Antes disso, ele começa a carreira, acho que o primeiro momento de destaque dele é como jogador do Parma, né? E vejam bem, né? O Parma dos anos 70 é um Parma de terceira divisão. E ele se destaca na terceira divisão. Ele é um meia de criação, um meia armador, um meia que faz gol, um meia que entra na área, mas que depois começa a jogar um pouquinho mais recuado. Na Roma, ele joga um pouquinho mais recuado do que jogava no Parma. O destaque que ele conseguiu no Parma fez com que ele pulasse da terceira divisão para um time de terceira divisão que tinha acabado de conseguir o acesso para a segunda divisão, direto para a primeira. Ele vai jogar na Roma, ele sai do Parma e vai jogar na Roma. Mas fica um registro, né? Ele tem no Parma uma espécie de time que faz com que ele comece a carreira. E quando ele começa a carreira de técnico nos anos 90, a gente tem um outro Parma, né? É o Parma muito rico, o Parma da Parmalat, que consegue trazer grandes jogadores. E o Ancelotti, quando começa a carreira de técnico, ele treina um time antes do Parma, mas já sabe, logo o segundo trabalho da carreira já é um time muito rico, de primeira divisão, com grandes ambições. Então, não dá para dizer que o Ancelotti, como técnico, ficou pingando aqui e ali, né? Vou dar o exemplo do Dorival Júnior, por exemplo, que passou 10, 12 anos pegando muito rabo de foguete, pegando time que está em zona de rebaixamento, time sem estrutura, time em crise eterna. O Ancelotti já começou a carreira em time grande para o retrato do momento, né? O Parma, naquele momento, era um top 3, top 5 do futebol italiano. Então, ele já começa com uma oportunidade muito grande e ele se mostra à altura desse trabalho. Do Parma, ele se solidifica rapidamente. E aí vai um pouco de como o time dele joga, mas também um pouco de como ele trata o futebol, né? Ele sempre teve essa tendência, esse cacoete a ser um jogador de fácil comunicação, o que a gente chamaria de capitão ou não, mas um jogador líder, um jogador de influência na Roma, depois no Milan, um jogador de seleção, então você tem também a influência técnica, né? Um jogador que conseguia ser ouvido e ser notado também por argumentos técnicos, e se mostrou um bom treinador de futebol, não por ter um olhar tático para o jogo que seja revolucionário, mas porque também sempre foi um cara bom no relacionamento. Você não vai ter muitas histórias, não vai encontrar histórias aí do Ancelotti como um cara turrão, que briga, como Conte, por exemplo, um conterrâneo dele que não consegue passar 2 anos no mesmo lugar, né? Ou um Spalletti que está sempre brigando aqui e ali. O Ancelotti tem um outro jeito de lidar. E a carreira dele, então, começa muito rapidamente. Ele joga a Copa de 90, termina a carreira de jogador em 92. Em 96, ele já está treinando um time de topo do futebol. Um time da primeira divisão que está brigando lá em cima, que tem grandes jogadores, que é o Parma. Então, não tem nem muito tempo entre o sair do vestiário de chuteira e entrar no vestiário de terno e gravata. Foi um tempo curto. E nesse período, é verdade, ele faz essa tabelinha com o Parma, né? Porque o Parma é o time que ele joga, começa a carreira, e é o time que ele treina no começo da carreira. Ele faz tudo que fez com o Milan, como técnico, ganha a Champions League, monta times históricos com o Milan, e é onde ele termina a carreira. Ele passa um período muito bom, que é o fim dos anos 80, começo dos anos 90, como jogador do Milan, que é um histórico Milan. O Milan, né? Percebam como o Ancelotti sempre pegou barca boa, né?
Parma que sobe de divisão, uma Roma que tem anos mágicos, ótimos, e um Milan, esse sim, vivendo uma era de ouro, uma era mágica. Então ele só pegou barca boa e quando começou a carreira de técnico também. Agora, faltou treinar a Roma. Né? Faltou treinar a Roma. Eu conversei com o Nelson do Calciopédia, podcast muito bom, e um site espetacular sobre futebol italiano. Eu indico que vocês sigam, que vocês tenham sempre por perto o Cautiopédia, porque textos muito bons e na hora de conversar sobre futebol, lembram e sabem de tudo de futebol italiano. Eu perguntei para o Nelson, falei, Nelson, como é que é a conversa de futebol sobre essa coisa dele não ter... Cara, o jogador que ele foi para Roma, ele não ter sido treinador da Roma, eu não vou falar que é como se o Rogério Ceni não treinasse o São Paulo, talvez não seja para tanto, mas é um cara muito identificado com a Roma e ficou faltando. E a resposta do Nelson é que, cara, ficou faltando mesmo, mas não é uma questão também tão de vida ou morte, sabe? A torcida da Roma não se mobiliza por isso, mas teve ao longo da história esse burburinho. Quando que o Ancelotti vem treinar a Roma, né? Vai acontecer? Muito se dizia que ele poderia terminar a carreira na Roma, quem sabe depois da seleção brasileira ele faça isso, mas o fato é, Milan, Roma, Parma, três times do país dele que ele treinou ou jogou, defendeu, e são três times que respeitam muito o cara. O Real Madrid é outro, né, desse que entra nessa lista. Ele não jogou no Real, mas ele treinou e treinou muito bem, foi muito campeão pelo Real Madrid, além, claro, da seleção italiana. Diz no burburinho, não vai dar para saber nunca, que ele, como jogador da Roma, seria convocado para a Copa de 82. A gente nunca vai saber se ele estaria na equipe campeã do mundo de 82, porque ele estava machucado. Então, machucado, não foi convocado, não se sabe se ele tivesse saudável ou não, se iria, isso vai ficar para a conversa de futebol, né? Seria ou não seria? Ele, em 86 e em 90, ele estava. Inclusive, jogou as duas Copas do Mundo com a camisa 9. Embora meio campo, jogou com a camisa 9. Eu acho que foi isso. Eu tô falando da cabeça, tá? Eu acho que ele jogou camisa 9. Posso estar enganado. E na Copa de 90 ele joga mais. Ele joga como titular 2 vezes. Ele também tem problema de lesão ao longo dessa Copa. A Itália estreia com ele de reserva. Acho que a primeira fase ele não joga. E aí tá enfrentando problema físico, mas ele joga contra o Uruguai. Ele tá na Copa, ele entra nas quartas de final, ele tá no time, então é uma das opções que entra ao longo do jogo. Tá no time, tá no time. É um dos meio-campistas daquela Itália que para em casa, né? Joga em casa e para na semifinal da competição, perde para a Argentina do Maradona. Treinou outros times, claro, a carreira é longa, de 96 para cá. Você faz as contas, você vê que são 30 anos. Em 30 anos dá para você fazer muita coisa. Pegar, inclusive, barcas erradas, né? Como, por exemplo, eu já citei, eh, o cara, por exemplo, colou no Everton, né? No momento em que as pessoas falaram, opa, talvez a carreira dele esteja no ocaso, não funcionou ali, né? O Everton prometeu também coisas para ele que não conseguiu cumprir e ele tampouco deu ao Everton a sua melhor versão. E, ao mesmo tempo, treinou outros times na Itália, conseguiu as suas coisas na carreira, mas quando a gente fala de Ancelotti, a gente está falando de Milan, a gente está falando de Roma, a gente está falando de Parma e agora, depois desses anos, né, de elencar esses vários anos e vários títulos com o Real Madrid, a gente está falando de Ancelotti de Real Madrid. Agora a gente vai saber se a biografia do Ancelotti também vai ter uma camisa amarela. Vai depender da Copa do Mundo, evidentemente, para a gente falar se o Ancelotti fica como algo inesquecível, como algo marcante, algo que não dá para falar do Ancelotti sem lembrar desse momento, ou se vai ser só mais um. E só mais um, não, nunca é por culpa de uma pessoa só, mas o que a gente está vendo na seleção é que Fernando Diniz e Dorival Júnior foram, né, só mais dois. Eles não acrescentaram nada à seleção, cada um com o seu, cada um com o seu contexto.
o contexto infame do Diniz, que já chegou com data para ir embora, ele foi contratado como uma espécie de interino que não era interino, se desse certo ficava, mas nunca ficou muito claro qual era o tipo de relação que a seleção brasileira, a CBF, queria com ele, e ele apresentou um trabalho de péssima qualidade, e o Dorival Júnior, com toda a boa vontade dele, não dá para negar que ele tratou a Copa América como algo muito importante, que ele tratou os primeiros amistosos em Wembley, na Espanha, como jogos muito importantes. Ele fez o que dava, mas chegou um momento que precisava mostrar algum repertório, e aí ele foi péssimo também, né? Sobretudo no jogo derradeiro contra a Argentina, onde ele parecia estar pedindo demissão, estar pedindo para acabar com aquele martírio, porque as escolhas que ele fez são inexplicáveis. Carlo Ancelotti tem muito carinho pelo Vini Júnior, o Vini Júnior que não costuma, não tem no cômputo geral da história pela seleção brasileira um desempenho satisfatório. Eu ainda espero o grande momento do Vini Júnior pela seleção. Com o Ancelotti no Real Madrid, o Vini Júnior vai muito bem. Obrigado. Ele joga naquele clube com o Rodrigo, com o Endrick, com o Militão, todos jogadores que podem ser convocados, e já teve na equipe, inclusive com papel de liderança, o Casemiro, que é uma dúvida, porque já é um jogador que em algum momento saiu de cena, deixou de ser uma opção normal ali para a seleção brasileira. Vocês vão se surpreender se o Casemiro for, e se for convocado, com qual papel, né? Porque a gente vai discutir que tipo de liderança a gente quer em campo, quem vai ser a voz desse Ancelotti, né? A gente está muito desgastado dos mesmos de sempre, de Marquinhos, de Danilo. Será que a volta do Casemiro é o que a gente precisa? Mas ao mesmo tempo, se colocando no lugar do Ancelotti, ele não domina o idioma, ele não conhece profundamente algumas particularidades da maneira de tratar o futebol do torcedor brasileiro, da crônica brasileira. De repente, ele precisa encontrar em alguém com quem ele já trabalhou e já confia uma espécie de escudo e alguém que traduza para ele o nosso futebol, não só o nosso idioma. Mas isso vai ficar para a hora da convocação, a gente realmente não tem como saber o que está no papelzinho dele, porque é aquela história. Tudo na vida e toda comparação que a gente faz na vida, tudo que a gente gosta ou não gosta, que a gente prefere ou não prefere, a gente tem um parâmetro do oposto, né? Todo elogio é uma comparação. A gente parte de alguma coisa que a gente, por algum critério nosso, e daí vem a palavra crítica, né? É o critério que a gente tem, a gente acha uma coisa melhor que a outra. E se o Ancelotti não viu direito o Flamengo de 2019, como não viu o Cruzeiro de 2013, como não viu o Santos de 2004 ou o Corinthians de 2005, se ele não viu o Palmeiras de 96, se ele não viu o Corinthians do Tite, se ele não viu o São Paulo do Muricy, se ele não viu o Inter do Fernandão, se ele não viu o Grêmio do Luan e do Arthur, alguma parte da história fica faltando. Para ficar na palavra do jogador que tá, o último que eu falei aqui, o Arthur do Grêmio, né? Tá lá na Europa, grande jogador. É, o Ancelotti pode convocar o Arthur ou algum Arthur, né? Vamos pensar, vou dar um exemplo do Arthur aqui. É, o Ancelotti vai convocar o jogador pelo recorte já consagrado na Europa ou pelo pacote inteiro? Isso faz diferença para o Arthur, porque o Arthur, você consegue entender esse jogador quando você pensa no jogador que ele foi no Grêmio, o mesmo serve para o Danilo no Palmeiras, e aí eu já estou falando de dois meio-campistas que denotam um jeito de você querer jogar ou não, né? São dois jogadores que você quer jogar de uma forma onde eles caibam, é outro tipo de tratamento com a bola, é outro tipo de movimentação e tudo mais. Mas eu dei dois exemplos que vieram à minha cabeça, tá? No começo da nossa conversa aqui, eu falei, joguei no ar aqui, joguei um meia turco, né? Será que no papel dele tem um meia turco? Estou falando do Gabriel Sara. A gente não sabe se pode ser convocado ou não. A gente não sabe.
realmente tem um zagueiro brasileiro no Lille, será que ele está vendo? Né? A gente realmente não sabe qual é o ponto de critério do Ancelotti. Sabe se é o ponto de critério, porque é isso. Eu, se fosse convocar o Arthur do Grêmio, ou o Danilo do Palmeiras, ou o Gabriel Sara do Galatasaray, eu estaria contratando eu estaria convocando esses caras pelo que eles estão fazendo hoje, mas na minha memória eu sei o que eles fizeram aqui, eu sei, né, eu sei a história inteira. E eu tenho dificuldade em saber qual é o tamanho da história que o Ancelotti sabe e que ele vai querer saber. Ele vai fazer questão de querer saber o quanto determinado jogador teve de estrada antes de estar no momento para ser convocável. Eu acho que isso faz diferença porque é aí que você vai entender o jogador que você tem em mãos. E o jogador brasileiro, em contexto de seleção brasileira, ele precisa ser entendido. Você precisa saber um pouco mais do que só o que ele fez na temporada, quantos gols, assistências e passes certos ele fez na temporada, para você conseguir interpretar o quão útil ele pode ser numa convocação. Mas isso serve para o Ancelotti como serviria para qualquer outro técnico. É, a diferença é que se o Jorge Jesus viveu mais o Brasil, se o Abel Ferreira viveu e vive o Brasil há muitos anos, o Ancelotti não tem não tem nada, né? A gente não tem base sobre isso. Isso pode ser preocupante. Seja como for, o Ancelotti é um cara da bola, é um cara do futebol com muita estrada e que conseguiu ganhar a fama num tempo aí de ser realmente o técnico que gosta dos brasileiros, que cola com os brasileiros, e aí é de Kaká a Vini Júnior, é de Serginho a Rodrigo. Você vai fazer uma lista grande aí de jogadores que ele conseguiu potencializar, valorizar, usar ao longo do tempo. E essa é uma observação, eu vou fechando aqui a minha conversa com vocês, fazendo essa observação ligeira. O Ancelotti treinou em estádios minúsculos, como o do Siena, como o do Empoli, o do Como. Ele foi para cidades muito pequenas, ele enfrentou times muito pequenos, Pescara, Avellino, Chievo. Ele começou a carreira no Parma, que tem um estádio muito pequeno, né? Então, lembram quando virou piada que o Luís Soares estava jogando no Nacional do Uruguai e as pessoas deram risada que ele estava. Gente, o Luís Soares num vestiário desse, um vestiário que parece de várzea. Ele estava num jogo num time pequeno do Uruguai. E a gente não se dá conta que o Luís Soares, com 36, 37 anos, ele viveu 15 anos em vestiários europeus, mas viveu os outros 20 em vestiários uruguaios, né? E não tem nenhum problema nisso. Me preocupa essa prévia de que o Ancelotti é grande demais para encarar um cenário que a gente pinta como exótico no futebol brasileiro, mas que de exótico não tem nada. O Ancelotti tem que ir assistir Mirassol e Grêmio, ele tem que ir assistir um jogo na Vila Belmiro do Santos contra o Ceará. eh, não é engraçado, não tem nada demais ele assistir um jogo do lateral Reinaldo, ou do goleiro Juquinha, ou do meio-campo Duduzinho. Não tem problema nenhum em nada disso. E a gente tem essa mania, a gente tem essa tendência, que eu entendo que às vezes é só por humor e humor inofensivo, mas denota, no fim das contas, um pouquinho da parte ruim desse negócio, que no fim das contas a gente bate no viralatismo, né? Como se a gente fosse incivilizado demais para receber um cara grande do futebol europeu, né? Nossa, o que que o Ancelotti vai pensar dos nossos estádios? O que que o Ancelotti vai pensar das nossas, dos nossos calendários e dos nossos gramados? O Ancelotti está topando ser técnico da seleção brasileira. Se ele não tiver disposto a entender a seleção brasileira como parte de um todo do nosso futebol, sinto muito. Não está pronto para o cargo. E eu acho que esse debate não chega até ele. Eu acho que ele
assim como quase todos, na verdade, gostam daquilo que a gente pensa que vai causar vergonha, que vai parecer exótico. O futebol brasileiro não é exótico. O futebol brasileiro é o maior da história do futebol. O futebol brasileiro carregou nas costas esse esporte por décadas e décadas e ainda é a referência maior. Ele está aceitando esse trabalho, ele aceitou esse trabalho também por isso, mas vamos devagar com esse humor, com essa tinta de que nós somos muito estranhos e nós temos coisas realmente ridículas e que o Ancelotti vai olhar, vai reparar e a gente vai passar vergonha. A gente não vai passar vergonha com nada. Nosso futebol está aí, cheio de problemas, é verdade, mas não é como se o Ancelotti tivesse vindo de um lugar tranquilo, né? Acabei de citar alguns dos estádios onde o Ancelotti trabalhou na Itália. O Ancelotti viu alguns problemas também de estrutura, de corrupção, né? O futebol italiano não é exemplo para ninguém. Problemas midiáticos, né? Problemas de respeito midiático muito grande. Ele trabalhou na Inglaterra, tem tabloide inglês, né? Na Inglaterra, a gente sabe também como funciona. Então, Ancelotti, seja bem-vindo e aprenda a curtir a nossa parte boa, porque o futebol brasileiro, com todos os problemas que tem, é um grande de um barato. É realmente um lugar onde ele pode vir como tem até italiano, Vini, Vidi, Vici, né? Ele pode vir, ver e vencer. E, além de tudo isso, pode vir, ver, vencer e gostar muito de estar aqui. É um outro momento da carreira, uma cultura nova, um momento de uma experimentação novo. Ele vai ter pouco tempo para trabalhar o time, a Copa do Mundo, o trabalho vai ser duro, mas acima de tudo, que ele curta, porque se ele curtir a seleção, ele parece ser um cara legal e a gente vai curtir junto. E aí vai ter valido a pena. Amanhã eu estou aqui com o Paulo Júnior, com o Gustavo Franceschini. A gente vai falar mais sobre o Ancelotti, sobre a seleção brasileira. Eu mando um beijo para você. Tchau, tchau.